Você já sentiu que o tempo está correndo depressa demais? Que o mundo está fora de controle? As guerras não param. Os desastres naturais se multiplicam. A tecnologia avança, mas os corações parecem cada vez mais frios. O que antes parecia distante, hoje está na nossa porta. Ansiedade, medo, confusão, famílias desfeitas, valores trocados, fé abandonada. E então, no meio disso tudo, surge aquela pergunta silenciosa, quase sussurrada em nossos pensamentos mais íntimos. Será que estamos vivendo o fim do mundo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta em meio a uma madrugada sem sono, enquanto via uma notícia devastadora ou quando sentiu um vazio difícil de explicar. E se eu te dissesse que essa dúvida já tem resposta? Uma resposta antiga, mas mais atual do que nunca. Hoje vamos mergulhar no coração da profecia. Não com medo, mas com esperança. Não com teorias, mas com verdade. Porque o livro do Apocalipse não foi escrito para causar pânico, mas para despertar os que dormem. Abra o seu coração, porque talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. A história começa com um homem solitário, João, o apóstolo que andou com Jesus, agora exilado em Pátimos, uma ilha deserta, castigada por ventos e pelo sal do mar. Seus dias eram silenciosos, mas sua alma ardia com fé. Ele havia perdido tudo, amigos, liberdade, segurança, mas não perdeu a esperança. Em uma tarde comum, enquanto orava, algo aconteceu. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele escreveu, com a mão trêmula e os olhos marejados. E ouvi de trás de mim uma voz forte, como de trombeta. O que João viu a seguir não pode ser explicado em palavras humanas. Um céu aberto, um trono cercado por luz. Seres celestiais que não se cansavam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E no meio do trono, o Cordeiro, Jesus, como que imolado, mas vivo. Havia também um livro, selado com 7 selos. Ninguém podia abri-lo. João chorava, porque sabia que aquele livro continha os decretos do fim, os desígnios de Deus para julgar, restaurar e trazer justiça. E se ele permanecesse fechado, o mal jamais teria fim. Mas então o Cordeiro se levantou, ele venceu e começou a abrir os selos. A cada selo aberto, uma parte do mundo espiritual se manifestava na realidade humana. Os cavaleiros não eram apenas símbolos distantes. Eles representavam forças vivas que atravessam séculos e moldam a história. O cavaleiro branco, montado em um imponente cavalo, portando um arco e recebendo uma coroa, saía vencendo e para vencer. A aparência de glória, a promessa de vitória, o disfarce da verdade. Mas por trás do brilho, o engano. João viu, e nós também vemos, como a mentira pode se travestir de verdade, como líderes, ideias e sistemas podem parecer justos, mas levar ao afastamento de Deus. Quantos têm seguido esse cavaleiro sem perceber? Quantas vezes a gente se deixou levar por discursos bonitos, mas vazios de vida eterna? Quantas vezes colocamos nossa fé em ídolos modernos? Sucesso, poder, aparência, opinião. Logo em seguida, surge o Cavaleiro Vermelho, com uma espada e a missão de tirar a paz da terra. E ele cumpre com precisão. Onde ele passa, as famílias se desfazem. Os povos se dividem. As nações se armam. Ele semeia o ódio no coração das pessoas. Ele cria guerras externas e guerras internas. Quantos estão em guerra com si mesmos nesse exato momento? Quantos estão lutando contra sentimentos que ninguém vê? Culpa, raiva, frustração, vazio. Quantas amizades desfeitas por orgulho. Quantos casamentos feridos por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. O Cavaleiro Negro vem logo depois, com uma balança nas mãos. Ele representa a escassez, a fome, o desequilíbrio. Uma medida de trigo custa 1 denário. Um dia inteiro de trabalho para uma porção pequena de alimento. E o que João vê, nós vivemos.
fome de pão, fome de dignidade, fome de paz. Mas há também uma fome mais silenciosa, a fome da alma, fome de um sentido maior, fome de verdade em um mundo de aparências, fome de Deus. E o quarto cavaleiro é o mais frio de todos. Um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. Ele não cavalga em silêncio, ele cavalga em sussurros. Entra nas casas sem ser visto. Leva sonhos, planos, sorrisos. Leva a juventude de quem partiu cedo demais. Leva a fé dos que não suportaram a dor. Esse cavaleiro nos faz lembrar que a vida é breve e que estamos sempre a um sopro da eternidade. Mas o que temos feito com esse tempo que nos foi dado? Entre os selos, as trombetas soam. Cada trombeta anuncia algo maior, mais forte, mais urgente, uma advertência do céu ao coração humano. A primeira queima a vegetação, a segunda transforma o mar em sangue, a terceira atinge os rios. A quarta escurece o sol, a lua e as estrelas. A criação parece gritar por redenção. O planeta geme, o céu se fecha. Você sente isso? João viu tudo. Mas o mais impressionante é que mesmo diante de tanto sofrimento, os corações permaneciam endurecidos. E aqui está uma verdade dura, mas real. Nem todo sofrimento leva à mudança. Alguns escolhem se afundar mais, outros se rendem e são transformados. Nesse ponto da visão, João contempla os dois caminhos. O caminho dos que se arrependem e o caminho dos que blasfemam. O caminho da vida e o caminho da condenação. Então, ele vê a marca da besta, um sistema de adoração distorcida, onde o ser humano toma o lugar de Deus, onde tudo gira em torno do controle, da idolatria, do ego. Mas ele também vê o selo de Deus sobre os fiéis, aqueles que resistiram, aqueles que, mesmo perseguidos, não negaram o nome de Cristo, aqueles que choraram, mas permaneceram de pé. Talvez você se sinta pequeno diante de tudo isso. Talvez você pense: como vou resistir a tamanha pressão? Como posso saber se estou preparado? A resposta não está em ser perfeito, mas em ser fiel. Deus não está buscando os mais inteligentes, nem os mais fortes. Ele busca os que o amam de todo o coração. É nesse ponto da profecia que o céu se prepara. O silêncio antecede algo grandioso. João vê a mulher vestida de sol e o dragão que tenta devorá-la. Vê a batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás. Vê a fúria do inimigo sendo lançada sobre a terra. Mas, acima de tudo, João vê o plano se desenrolando. E quando tudo parece prestes a desmoronar, a voz do céu ecoa: está feito. A justiça será feita, a maldade será julgada, o mal será derrotado. E é assim que o coração da profecia se liga ao clímax que está por vir. Mas no meio de tanto caos, há uma imagem que resplandece como um farol em noite de tempestade. João vê um trono, branco, alto, e sobre ele está Deus. E à frente do trono, todos os povos, línguas e nações se reúnem. Todos. Ninguém escapa desse encontro. Os livros são abertos e cada vida é revelada. Ali não haverá disfarces, nem máscaras, nem justificativas, somente verdade. E então, outro livro é aberto, o livro da vida. E quem tiver o nome escrito ali será salvo. João viu mais, viu o céu novo, a terra nova, viu a cidade santa, descendo como uma noiva adornada para o noivo, viu Deus morando com os homens, viu o fim da dor, da lágrima, da morte, e ouviu a promessa mais poderosa já feita: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. É aqui que tudo muda. Porque apesar dos juízos, apesar do caos, o final não é destruição, o final é redenção. O Apocalipse não é um aviso de terror, é um convite à esperança. É o grito de um pai que ama tanto, que prefere nos assustar com a verdade agora, do que nos perder para sempre no silêncio da eternidade. Talvez, neste momento,
você esteja olhando ao redor e vendo exatamente o que João viu: dor, incerteza, sofrimento. Talvez você esteja vivendo o seu próprio apocalipse, não o fim do mundo, mas o fim de algo dentro de você. Um casamento que está por um fio, uma fé que enfraqueceu, um sonho que morreu. Mas ouça bem, o mesmo Jesus que apareceu para João está te chamando hoje. Ele não mudou, ele continua batendo a porta do seu coração e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Você pode dizer: mas eu errei demais. E ele responde: o meu sangue te purifica. Você pode dizer: eu estou cansado. E ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você pode dizer: eu não estou pronto para o fim. E ele sussurra: então venha para o começo. Porque é isso que o Apocalipse é: o fim do mal e o começo do paraíso. Você quer estar entre aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Então diga isso em seu coração. Diga com fé: Senhor, escreve o meu nome no teu livro. Se essa mensagem tocou sua alma, comente aqui embaixo essa frase. Ela pode ser o primeiro passo de uma nova história com Deus. E ao escrever, você está dizendo: eu ouvi as trombetas e escolho responder. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa despertar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma nova mensagem como essa. E acima de tudo, lembre-se disso: Deus testa nossa fé, mas nunca nos abandona. O mundo pode estar tremendo, mas o trono de Deus continua firme. O fim está próximo? Talvez, mas o amor de Deus está mais perto ainda.